Olá pessoal, tudo bem? E aí, conseguiram responder o fórum da nossa aula 1? Vocês conseguiram se encaixar em algum perfil de negociador? Eu espero que tenham conseguido e tenham entendido. Enquanto isso, a gente vai dar continuidade à nossa aula 2 de técnicas de negociação, da disciplina de técnicas de negociação. Sou o professor Romário Silva Ribeiro e vou ficar com vocês até o término dessa nossa disciplina. O roteiro da nossa aula, na unidade 2 a gente vai trabalhar também quatro unidades, quatro aulas, e essas quatro aulas, a primeira aula ela vai falar sobre as etapas do processo de negociação, a aula seguinte vai falar sobre os conflitos, é muito interessante a gente saber como lidar com os conflitos. A aula 17 vai falar sobre o acordo em uma negociação, como deve ser feito esse acordo. E a aula 18 vai falar sobre os erros e disfunções do negociador, o que é que a gente deve evitar. No final do nosso material, a gente vai ter as referências, que é o material onde foi tirado todas essas informações que foram colocadas nesse slide e está disponível na nossa plataforma, que é o nosso material que vocês já devem ter lido. Vamos lá. Quais são as etapas do processo de negociação? A gente já viu falando sobre. Nas aulas anteriores, a gente já viu falando sobre o que é negociação, qual é a postura do negociador, quais são as características do negociador, as estratégias e as táticas. Agora a gente vai falar sobre as etapas do processo de negociação. Julho de 2003, ele defende a ideia de que o negociador faz dois tipos de planejamento. Então, Júlio diz que o negociador tem que fazer dois tipos de planejamento. O primeiro é o planejamento contínuo. Esse planejamento contínuo ele acontece todos os dias, 365 dias por ano, e se refere à atualização de informações relevantes para todos os clientes, bem como se referem aos produtos, mercados e etc. Então, assim, o planejamento contínuo tem que ser feito todo dia e vai se referir à atualização de informações relevantes para todos os clientes, como para o produto e para o mercado. Já o outro tipo de planejamento que Júlio se refere é o planejamento sob medida. Esse planejamento ele visa atender de forma personalizada a demanda de cada cliente e é realizado entre um dia e uma semana antes da negociação. Romário, qual é a diferença do contínuo para o sob medida? Contínuo, o nome já diz, é feito todo dia e sempre está atualizando as informações em relação aos produtos, aos clientes e ao mercado. As informações importantes. O sob medida ele visa atender de forma personalizada, ele vai atender de forma personalizada cada cliente. E ele é feito um dia ou uma semana antes da negociação. Sabendo quais são esses dois tipos de planejamento, a gente passa agora para o processo de negociação. Quais são as etapas desse processo de negociação? Quais são as etapas desse processo de negociação? A gente tem as etapas do processo de negociação aqui, ó. A gente tem a etapa antes da reunião de negociação, que é a preparação. A gente tem durante a reunião de negociação, que a gente tem a abertura, a exploração e a apresentação. E a gente tem após a reunião de negociação, que é o controle e a avaliação. Então a gente observa que esse processo de negociação ele se divide antes, durante e após. Antes é chamado de preparação, durante a gente tem as etapas de abertura, exploração e apresentação, e após a reunião a gente tem o controle e a avaliação. No nosso material está explicadinho o que é cada uma dessas etapas. Vocês vão passar lá e vão dar uma lidazinha. Não coloquei no slide que é para não ficar muito grande. E agora a gente passa para a aula 15, que vai falar sobre conflitos. Na aula anterior, a gente viu falando sobre. Nas aulas anteriores, a gente viu falando sobre as etapas do processo de negociação. Agora a gente vai entender como é que funciona, como é que a gente deve agir e o que é um conflito.
Os conflitos, eles estão presentes em toda e qualquer negociação. Toda e qualquer negociação. Se não há conflito, não há negociação. Os conflitos são o quê? Qual é o conceito de conflito? Eles são divergências de ideias, interesses, percepções, valores e problema de comunicação. Segundo Vanderlei, algumas táticas mais empregadas na superação de impasses e obstáculos. Eu coloquei aqui essas táticas, mas no nosso material tem dizendo o que é cada uma dessas táticas, que vocês devem dar uma lidazinha no nosso material para saber. Nós temos aqui a clarificação da percepção, nós temos a eliminação das distorções na comunicação. Às vezes, algum problema na comunicação, alguma barreira pode sim gerar um conflito. Alternativas, passar para assuntos não conflitantes. Por exemplo, você vai trabalhar, vai fazer uma negociação, você não vai tocar naqueles assuntos mais conflitantes. Por exemplo, política, religião. Ser mediador e interromper a negociação para uma pausa. Quando você viu que o conflito, a divergência está muito grande, nesse momento é mais interessante você dar uma pausa para comer, para beber uma água, ou deixar para terminar no outro dia, para descansar, para esfriar a cabeça, como a gente diz no nosso popular. E assim, logo em seguida ou no dia seguinte, retomar a negociação. Mas ainda a gente tem outras táticas. Nós temos fazer um resumo do avanço obtido, enfatizando as concordâncias anteriores, as inversões do papel, por exemplo. Se você é negociador e quer negociar com outra pessoa, fazer as inversões do papel, passar para o nível superior, caso você não consiga mais estar conseguindo manter aquele processo de negociação, mudar algum membro da equipe, caso o membro da equipe apresente algum problema e não consiga fazer uma negociação, o humor, verificar o humor. O humor pode ser uma boa saída, mas se as piadas contiverem preconceitos raciais, religiosos, machismo, se transformarão em verdadeiros desastres. Então, o humor ele tem que ser ponderado. Você pode usar para ser uma boa saída, para amenizar o conflito, mas ele não pode conter nenhuma piada de cunho racial, preconceituosa, racista, machista, porque pode se transformar num desastre. A clarificação das objeções consiste em transformar uma objeção numa pergunta que demande uma resposta que possa ser prontamente contornada, apresentar provas, saída honrosa, esse é um ponto importante. É preciso pensar que todo negociador tem um eleitorado e nenhum negociador admite fazer um papel que deixe mal com este eleitorado. Então, assim, tem que ter essa saída honrosa. Tempo de aceitação, você tem que esperar o tempo e encarar as agressões pessoais como tentativa de solucionar o problema. Agora a gente passa, que a gente já viu como se faz para sair dos conflitos, quais são as táticas que a gente pode usar para sair dos conflitos, segundo Vanderlei. O que é conflito a gente viu também na aula anterior, e agora a gente vai ver como é feito um acordo em uma negociação. Mas bora entender primeiro qual é o conceito de acordo. O acordo é uma decisão, conclusão ou combinação considerada aceitável por todas as partes envolvidas ou a solução de um compromisso entre partes que encerra e resolve uma divergência, um litígio, etc. Ou ainda um compromisso assumido entre duas ou mais empresas, organizações, governos, pessoas e etc. Esse é o conceito do dicionário Aulete digital. Então, aqui, que ele diz que o acordo é uma decisão, uma conclusão aceitável por todas as partes envolvidas, que é uma solução que encerra uma divergência. Aí vem aqui mais uma dica. A gente já viu dicas nos slides na aula anterior, agora aqui eu apresento mais essa dica. Por exemplo, saber conceder e obter concessões no acordo está entre as habilidades mais importantes do negociador. Então fica essa dica para você que vai ser ou é microempreendedor. Você tem que saber conceder e obter concessões no acordo. No acordo está entre as habilidades mais importantes do negociador. E aí você tem que ter em mente sempre essas 4 perguntas. Qual é o valor da concessão para o outro lado? Quanto vai me custar essa concessão?
o que eu quero em troca, ou melhor, o que eu posso obter em troca. Qual é o padrão de concessão do outro lado? Então, para fazer essa concessão, você tem que ter em mente essas 4 perguntas e responder essas perguntas. Com certeza, você respondendo essas perguntas, você fechará um acordo. E aí, agora a gente finaliza com os erros e disfunções do negociador. Segundo a pesquisa realizada, o negociador brasileiro, de modo geral, se vê como um bom negociador, invocando sua inegável capacidade de improvisar, né? Brasileiro gosta sempre de improvisar, nós brasileiros. Aí nós vamos ver aqui os principais pecados e disfunções apresentados nessa pesquisa. O que é que a gente não pode cometer? Primeiro, apresenta aqui os 15 pecados. Prender-se a detalhe e esquecer o todo. Quando você vai vender vai fazer uma determinada negociação de um produto, por exemplo, você se prende ao detalhe e esquece do todo. Provocar ressentimentos, explorando as fraquezas da outra parte. Evitar o conflito em vez de administrar. Então, a gente já viu que a gente tem que administrar. Foi falado até em umas táticas que a gente deve usar para administrar o conflito e não evitar ele. Confiar demais em suas habilidades e queimar etapas importantes da negociação. Improvisa muito, abusando do jogo de cintura e desprezando o planejamento. Lembrando que vocês já devem ter visto nas atividades de administração, nas disciplinas de administração, que o planejamento ele é extremamente importante. A gente não faz nada sem planejar. Você pode me dizer assim, não, Romário, mas tudo que eu faço sem planejar dá certo. Deu certo porque você planejou. Inclusive, você planejou para não dar certo. Planejamento é importante. A gente se planeja para ir uma missa, para ir um culto, para ir uma festa, para ir trabalhar, para ir no supermercado. A gente faz sempre planejamento de forma informal. Por que não fazer de forma formal? Não cumpre os prazos ou promessas e com isso perde a credibilidade. A gente não deve fazer de jeito nenhum. Se preocupa-se apenas com o seu lado. Não, a gente tem que se preocupar com o outro lado também. Ignora as diferenças e desrespeita a lógica do outro negociador, também não. Então aqui nós temos 5 fatos que você não deve seguir de jeito nenhum. Trabalha com a margem estreita. Não explora conveniente o fator tempo, tornando-se impaciente. Assume com frequência uma postura defensiva. Está mais preocupado em falar do que ouvir. Outra coisa que o negociador tem que ter em mente: ouvir, em grande parte. Possui baixa flexibilidade, não costuma colocar-se no lugar do outro. Utiliza termos técnicos e linguagem inacessível a outra parte. Por exemplo, se você vai vender para uma pessoa que não tem o grau de escolaridade muito alto, você não pode estar falando em uma linguagem muito culta, muito formal. Você tem que falar uma linguagem acessível para que ela entenda. E não dá importância devido aos resultados da negociação. Então, assim, essas são os 15 fatos que você não deve seguir enquanto negociador. E aí, para finalizar, tudo é negociável. Se é ou não uma negociação fácil, é outra coisa. Corre e fish. Então, assim, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa disciplina de técnicas de negociação. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham respondido a nossa avaliação, que está super fácil. O nosso material está disponível na plataforma, vocês podem acessar a plataforma e baixar todo o material, responda o fórum, responda as nossas atividades, responda a atividade e não deixe de ler nosso material. Muito obrigado e foi um prazer. Eu espero que vocês terminem esse curso e se tornem microempreendedores individuais. Tchau! E o material utilizado foi o material da Marlete, Gestão de Pessoas, que é o material da Rede ETEC. Pessoal, até a próxima aula, aula 2, ok? Tchau!